O nosso nanismo diplomático definitivamente voltou com força total. O governo Lula não cansa de fazer o Brasil passar vergonha lá fora. Se recusou a pedir à ONU que o Hamas fosse classificado como grupo terrorista, apesar de uma confissão terrível. O porquê da preferência por mulheres como reféns. É aterrorizante, tá, pessoal? Esse é o nosso tema principal de hoje. E vou trazer aqui para vocês algo que vai aparecer na imprensa em breve, envolvendo a Janja e o corredor humanitário. Mas antes, pessoal, eu gravei o vídeo ontem, né, respondendo ao Felipe Neto, e muita gente perguntou a respeito da vaquinha para pagar o processo que injustamente eu perdi para o irmão dele, o Lucas Neto. O link está no comentário fixado, só no YouTube, tá? Eu não posso colocar esse comentário no Facebook, porque senão posso ser punido por isso. Então, se você está assistindo esse vídeo no YouTube e quer colaborar, quer me ajudar, lembrando que eu fiquei desmonetizado por 8 meses seguidos, né? O link está no comentário fixado e na descrição desse vídeo aqui. Tem outros processos chegando também, tá? Tem Marcelo Freixo, tem o João Willis. É complicado, pessoal. Você ser de direita aqui no Brasil e ser processado é uma aventura. Isso porque eu tenho um corpo jurídico excepcional, tá? De excelente qualidade, mas é assim que o bumbo toca por aqui, né? Então, link lá embaixo. Primeira notícia de hoje. Vejam aí no canto da tela. Falando em corpo jurídico, eles me proibiram de comentar, tá? O Gilmar Mendes disse que se não fosse o STF, o Lula não seria presidente, porque eles lutaram contra a Lava Jato. É verdade. Concordo plenamente com o Gilmar Mendes, na exposição dos fatos. Agora, no julgamento, aí é uma outra história, como eu disse aqui, meus advogados vão me abandonar se eu fizer juízo de valor, tá bom, pessoal? Mas vocês sabem perfeitamente o que eu penso. Vejam agora essa outra notícia aí. 20 armas, no total, foram roubadas, né, do Exército Brasileiro, do arsenal do Exército Brasileiro. Isso foi confirmado pelo Exército, pelas Forças Armadas. E, para que vocês entendam a gravidade da situação, 13 dessas 20 armas são capazes de derrubar aeronaves. A gente sabe onde isso vai parar, caso não sejam recuperadas, né? Essas armas vão parar no crime organizado, em específico no tráfico, né? Provavelmente PCC e Comando Vermelho. Então, pessoal, quando o Flávio Dino vem a público, né, e coloca a culpa no Bolsonaro, coloca a culpa nos CACs, tá aí uma boa resposta. Próxima vez que o tráfico derrubar um helicóptero da polícia, mostrem aí essa notícia pro Flávio Dino. Porque é o seguinte, uma arma dessa, mesmo se fosse uma só, tá? Mesmo se fosse uma, são 13. As outras 7 são pesadas também, mas essas 13 derrubam avião, não é só helicóptero não. Se fosse uma só, bastava uma, o tráfico teria uma arma com esse poderio bélico, se fizer a manutenção direitinho, por 60, 70, 80 anos. Né? Daqui a 80 anos, se essa arma estiver bonitinha, bem cuidada, ela vai continuar derrubando o avião, se for o caso. Então é isso, né? Essa lenda de que o decreto de armas do Bolsonaro facilitou a vida do tráfico na aquisição de armas e tal, isso é a maior balela da esquerda. É a mesma coisa de dizer que legalizar droga vai acabar com o tráfico, né? Isso é utopia, isso é demagogia, isso é mentira, isso é fake news deslavada. Tá? As armas usadas pelo tráfico, em sua imensa maioria, quase que a totalidade, são fruto de contrabando. Tá? E de roubos como esse que vocês estão vendo aí. Tá? Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a falar sobre a questão de Israel. E isso é muito importante porque a narrativa não para. Tá? Estão culpando Israel o tempo inteiro. Aquele Ricardo Noblat, pai daquele cidadão, o Guga Noblat, está fazendo aquilo que a gente já tinha alertado aqui. Né? A mulher estuprada sendo culpada por conta da saia curta. Tá? A culpa é de Israel. Israel está matando criancinhas. Israel está fazendo isso. Israel está fazendo aquilo. Mostrei para vocês ontem o presidente do Grupo Eurásia dizendo a intenção do Hamas, que conta com a simpatia, sim, da imprensa tradicional, é transformar o Estado de Israel em monstro. Gente, é a mesma coisa que eles fazem com a direita no mundo inteiro. Não transformaram o Bolsonaro em monstro? Nós não somos os monstros, insensíveis, né, pregadores do ódio. Não é isso que eles falam? Então, é a mesma coisa. A tática é sempre a mesma. Aí depois, quando o calo aperta, fazem o que fez o Hamas.
Né? Não, cessar-fogo, uma trégua, o Lula pedindo trégua. Né? Ontem o Felipe Neto, eu quero uma trégua, vamos fazer uma trégua aqui, né, quando o calo começa a apertar. É sempre assim, a tática da esquerda é essa. Não poderia ser diferente nesse caso, que é o evento geopolítico mais importante desse século. Então, é claro que isso aí vai acontecer. E, pessoal, o Brasil está desempenhando um papel lamentável, assim, é triste, é deprimente ver o que está acontecendo. Né? O ministro de Relações Exteriores do Lula se recusou a levar à ONU o pedido para que o Hamas fosse classificado como grupo terrorista. Não que isso impeça, quando eles querem, de chamarem alguém de terrorista. Né? A prova disso é o 8 de janeiro. Eles pararam agora, porque ficou muito feio. É só golpista agora, tá? É só golpista. Esquecendo do perigosinho, né? Da tentativa de golpe lá na Rússia. Né? Aquilo que é golpe, com tanque, com arma. Né? Mas como essa questão aqui de Israel é presente, é vigente, então eles pararam, deram um break, né, de chamar a gente de terrorista. Quando passar, daqui a alguns meses, se Deus quiser, não vai demorar muito tempo, eles vão voltar a chamar a gente de terrorista. Eles não estão nem aí com a contradição. Então, o corpo diplomático brasileiro se recusa a chamar o Hamas de grupo terrorista, se utilizando de uma desculpa patética, de que a ONU não faz, para se, né, eximir de culpa. E, ao mesmo tempo, se recusa a levar esse pedido para a ONU. O Brasil é o atual presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não pensem que isso se deve a algum mérito do Lula, do governo do PT, tá? Isso é tudo, né? Isso aí já estava previsto. Se o Bolsonaro tivesse ganhado as eleições, quer dizer, se o Bolsonaro estivesse no Palácio do Planalto, o Brasil continuaria sendo presidente do Conselho de Segurança da ONU, apesar de não ter um assento fixo, tá? Então, quando o Brasil vai lá e convoca uma reunião do Conselho de Segurança, os outros países não têm alternativa, eles são obrigados a participar da reunião. E é a segunda vez que o governo brasileiro convoca uma reunião do Conselho de Segurança para falar potoca. Para chegar lá e fazer aquelas propostas que todo mundo sabe que são impossíveis no mundo real, mas por quê? Para pagar de bom samaritano. Vamos fazer um cessar-fogo para acontecer isso, para acontecer aquilo, o importante é a paz. Equaliza as culpas, né? Assim como continua fazendo lá na invasão da Ucrânia. A culpa é da Ucrânia, a culpa é da Rússia. Nesse caso aqui, a culpa é do Hamas, mas a culpa também é de Israel. Então vamos dar um tempo, vamos parar aqui. São soluções em meio a uma guerra santa que não existem. Não existem. Você chegar e pedir, por exemplo, tá tendo aqui no Rio de Janeiro a guerra entre Comando Vermelho e PCC. Vamos fazer um cessar-fogo, PCC. Vamos fazer um cessar-fogo aí, Comando Vermelho. Não é nem justa essa comparação, porque nesse caso são dois grupos do crime organizado. Mas para vocês terem a noção, né, do quão utópica é essa proposta. Tá? Lá a gente tem um grupo terrorista, de um lado, que se Israel parar, vai voltar a atacar com força total. Então não tem como você fazer um cessar-fogo. O Lula sabe disso, o corpo diplomático brasileiro também sabe disso. E pior, todos os outros países, assento fixo ou não do Conselho de Segurança, também sabem. Né? E já estão com certeza ficando incomodados com essas convocações esdrúxulas do governo do Brasil para tentar pagar de bonzinho mundo afora. Né? Aí chega lá a Janja, pessoal, e pede, né? A Janja pediu a abertura de um corredor humanitário. Né, o mundo agora vai parar para escutar a mulher do Nove Dedos. Né? Vamos parar para escutar a Janja. Né, já que o Brasil não tem presidente, o presidente sumiu, como eu mostrei para vocês ontem, aquela foto absurda que até agora ninguém explicou. O Lula não deixa que o Geraldo Alckmin assuma a posição como legítimo vice-presidente da República, né? E aí coloca a Janja para falar pelo país. Né? E o que acontece, pessoal? Israel, Estados Unidos e Egito entraram em um acordo, né, para viabilizar esse cordão humanitário, esse corredor humanitário. E Israel já tinha dito, basta que o Egito abra a fronteira. E estavam culpando Israel por isso. Não, a culpa era do Egito, que não estava. Por quê? Porque o Egito sabe que corre o seríssimo risco de ter que abrigar, de ter que assentar todas essas pessoas que estão deixando a faixa de Gaza a zona de conflito. Né? E o mundo árabe não quer abrir mão de seus territórios para acomodar essas pessoas, apesar daquela área gigantesca.
né? Mas aí finalmente entraram num acordo, o Egito abriu a fronteira, né, e as pessoas estão sendo evacuadas naquela direção. Eu aposto, esse microfone caríssimo que eu ganhei em um sorteio, tá? Como a imprensa vai dar um jeito de atribuir a Janja algum mérito por conta disso. Eu aposto com vocês. Tipo assim, após pedido de Janja, é aberto o corredor humanitário, né? E o cordão de refugiados caminha em direção à fronteira com o Egito. Eles podem até não dizer que existe essa conexão, porque óbvio que não existe, mas você solta, né, o título da matéria porque os incautos só leem, 80% das pessoas, na verdade, né, só leem a cabeça das matérias, não entra nas matérias, então fica com o título na cabeça, né? Mas, pessoal, a última parte desse vídeo aqui, eu não vou trazer imagens aqui para vocês, mas eu vou repetir aqui parte do meu relato que eu fiz a respeito da minha experiência, né, com muçulmanos. Até abro um parênteses aqui, porque quando eu disse árabes, né, tanto no vídeo quanto nas postagens nas redes sociais, é claro que eu não estou falando também a respeito dos árabes católicos, né, dos árabes cristãos. A gente está falando dos islâmicos, tá? E aqui não é questão de islamofobia nem nada, é a minha experiência pessoal, o que eu passei. Pô, vão querer controlar o que eu passei, o que eu vivi? Né? Não dá, tá? Mas eu expliquei para vocês naquele vídeo que eu postei aqui no sábado o seguinte: antes do casamento, né, ou então quando o muçulmano não é casado com aquela mulher, né, ele não pode praticar sexo com aquela mulher. Né? O muçulmano, de acordo com o livro sagrado, tem que casar virgem, tá? Assim como a mulher. Os dois casam virgem. Depois ele pode casar com mais de uma mulher, né? Só que é o seguinte, eles se aproveitam de uma brecha na literalidade, né, daquilo que é na prática a lei islâmica. O sexo, para o islâmico, é o sexo tradicional. Tá? O órgão genital masculino, o órgão genital feminino. Né? A penetração alternativa, que eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando, não está lá, não está escrito na literalidade. Tá? Então, eu falei para vocês aqui, os muçulmanos que eu conheci quando eu morei fora, os ricos, eles podiam, né? Eles diziam que se davam ao luxo de ter como se fossem mucamas, empregadas que os pais deles compravam, né, não só para arrumar a casa, né, para aciar o filhinho mimado, mas também para praticar este sexo alternativo com eles, que como não está previsto no livro sagrado, então é uma maneira deles fazerem aquela gambiarra, né? É tipo o STF driblando a Constituição Federal. Tá? Então, essa notícia que está aí no canto da tela, de que o Hamas dá preferência a mulheres para que haja o estupro coletivo, a monstruosidade, né, vai até além, porque é esse tipo, né, de solução alternativa que eles fazem. Então, quando vocês estiverem com essa imagem, não a imagem, né, mas a ciência do fato que está aí nessa matéria, fiquem sabendo que é isso que acontece. Tá? Não é tradicional, é alternativo. E isso explica, por exemplo, aquela foto da moça com as calças ensanguentadas. Tá? É muito difícil eu falar sobre isso aqui, pessoal, me controlando, tá? Por dentro, o fogo tá vindo aqui na garganta, na ponta da língua, tá? Mas a gente tem que se controlar. Tem que se controlar, tá? Outra coisa que está aí nessa matéria, após o ato, eles quebram os joelhos dessas mulheres, para que elas possam ser identificadas. E isso é exatamente o que a gente viu naquela moça alemã, né, que a princípio tinha sido dada como morta, ela aparecia na caçamba de uma caminhonete, ela estava aparentemente morta, né, de rosto virado para baixo, apenas com a roupa de baixo, e ela estava com os joelhos torcidos para trás. A família, de acordo com a família dela, ela foi encontrada com vida em estado gravíssimo em um hospital de Israel, mas não existe confirmação oficial disso. O fato é que ela estava com os joelhos torcidos. Então, para que vocês entendam a gravidade, né, a monstruosidade dessas pessoas. E são esses monstros que o atual governo, o anão diplomático, se recusa, primeiro, a classificar como grupo terrorista, se utilizando da ONU como desculpa, que são outros, né?
e também se recusa a levar a questão à ONU, fazer o pedido. Se você tem dúvida do porquê, né, a gente tem aqui várias evidências. Né? A gente viu que até outro dia tinha um membro, um apoiador do Hamas dentro do governo, né, o senhor Tenório, né, o árabe paraguaio. A gente viu a declaração do Hamas quando o Lula venceu as eleições, as felicitações. Eu trouxe aqui para vocês, expus a questão da célula do Hamas na cidade de Foz do Iguaçu. Também tem a questão, né, do uso de estatais, talvez, né, do potencial uso de estatais para financiar grupos terroristas lá fora. As ligações, né, as suspeitas de ligações existem. Mas, aparentemente, esse governo aí está do lado errado. Do mundo civilizado. Então é isso, pessoal. Repetindo aqui, quem ficou sensibilizado, porque a situação realmente é crítica, né? Com a questão da vaquinha, dos processos aí que eu vou ter que pagar sem ter dinheiro, porque me endividei até as calças, tive que pegar empréstimo porque foi, né, desmonetizado por decisões do TSE, algumas decisões foram da plataforma, né, a gente teve que reverter na justiça. Quem quiser me ajudar, o link está no comentário fixado na descrição do vídeo no YouTube. Eu não posso colocar no Facebook, sob pena de ser punido, tá bom? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê por aí.